Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos fazer a nossa reflexão em cima do nosso evangelho de hoje. E hoje, o nosso evangelho está nos trazendo as bem-aventuranças, que são 9, né? 9 promessas dadas por Jesus Cristo. Se a gente vivenciar isso aqui, né? Então, a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a gente vai dar uma lida no Evangelho, né? E o Evangelho está no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 5, no versículo do 1 ao 12, né? As bem-aventuranças, né? Bem-aventuranças, anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje, quem nunca ouviu falar nas bem-aventuranças, né? São nove as bem-aventuranças que Jesus nos deixou, né? É uma mistura de promessas, né? E a certeza do céu se a gente cumprir verdadeiramente a forma como ele pede que sigamos o Evangelho, né? Muitos dizem, o Evangelho, a Bíblia em si, ela é muito radical, né? Mas é palavra de Deus, né? Hoje eu estava meditando, essa palavra aqui foi de domingo, se eu não me engano, mas eu estava meditando, ou foi domingo ou foi segunda, as bem-aventuranças, né? Mas eu estava meditando o Evangelho de hoje, quarta-feira, e a gente vê que nenhuma palavra será tirada. Nenhuma palavra será tirada da lei, ou seja, nada que foi escrito, falado da boca de Jesus, será tirado, né? Ruim ou bom, tudo será cumprido. Toda a promessa que ele fez, promessa essas da bem-aventurança, que são coisas boas, também assim quando ele diz que a árvore que não der fruto será jogada fora, não é assim? Então, se a gente não der o fruto que ele quer, o fruto bom, a gente não ganhará a vida eterna. Infelizmente é assim que acontece, né? E ai de nós se não fosse assim, porque se existe todo um radicalismo de Jesus por parte da palavra dele, e a gente vive desobedecendo como a gente vive, imagine você se não houvesse, né, esse radicalismo de Jesus. Mas hoje a gente vai ver aqui essas bem-aventuranças aqui, né? Que a gente só ganha com elas. A gente só ganha quando a gente segue isso aqui. A vontade de Deus. Pelo menos quando a gente tenta seguir. Eu acho que é uma obrigação do filho, né? Tentar fazer a vontade do Pai. Mesmo que a gente não seja 100%.
mas a gente tem que dar o máximo que a gente puder, né? 100% nunca vamos ser, porque santo somente Deus. Mas a gente pode realmente, verdadeiramente a gente pode fazer um pouquinho de cada vez, né? Ele sabe da nossa limitação. Nada do que é colocado aqui é impossível que a gente faça. Tudo é possível aquele que crê. Então, quanto mais você está junto dele, mais vontade de fazer o que ele quer vai surgir no teu coração, né? Então, as bem-aventuranças, né? O que a gente ganha em viver essas bem-aventuranças, né? E aí a gente vê aqui a primeira bem-aventurança. Felizes os pobres de espírito, porque eles verão o reino do céu. Ser pobre de espírito, ou seja, ser humilde. Quando a palavra fala nessa humildade aqui, não é aquela humildade que a gente deixa que as pessoas nos humilhem, né? Nos deixe lá no chão e a gente fique calado e a gente baixa a cabeça e sai humilhado. Não, não é isso. O humilhar aqui, os humildes aqui, né? É sobre a pessoa arrogante. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra pelo caminho, ou até muitas vezes nós somos arrogantes. Nós temos uma arrogância dentro do nosso coração. Não sabemos tratar as pessoas bem. Tratamos a pessoa com ordem, com arrogância, principalmente quando a gente tem mais um pouco de alguma coisa material do que a outra pessoa. Muitas vezes quando a gente recebe um cargo melhor, né? Muitas vezes as pessoas elas estão ali numa empresa, um exemplo, e ali elas começam de baixo, né? Começam de baixo e começam ali na limpeza, né? Mas um certo dia Deus abençoa e aquele patrão, aquela pessoa ali que está encarregada, olha para você e te dá um cargo melhor. O que é que acontece? Quando tu ganha aquele cargo melhor, tu começa a humilhar o teu amigo que vivia limpando o chão contigo. Tu começa a humilhar, tu começa a pisar, tu começa a denunciar, né, as coisas que a pessoa pode estar fazendo ali, que desagrada o patrão, vamos se dizer assim. Então tu começa, ao invés de tu chegar, né, com toda a humildade, é esse tipo de humildade que a palavra diz, que você ganha o céu, né? Não é a humildade de dizer assim, eu tenho que ser humilde a ponto das pessoas me maltratarem, me humilharem. Não, de forma nenhuma. É nesse sentido, né? Nesse sentido, quando a gente tem algo, a gente vê algo errado em alguém, é aquele ditado que a minha velha mãe dizia: quem tem vergonha não faz vergonha. Então, se eu tenho vergonha, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a pessoa, se eu sou um encarregado, se eu sou um gerente, eu vou chamar aquele funcionário à parte e vou conversar. Não estou gostando do seu trabalho assim, 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 vamos melhorar, vamos ver o que é que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa com você, na sua família? Porque isso aqui não está saindo como previsto, né? E não amarrar na ponta da caçola e chamar o dono e dizer para que a pessoa perca o trabalho, o emprego. E assim sucessivamente. A arrogância, ela te leva para o inferno. Já a humildade, ela te leva para o reino do céu. É nesse sentido que a bem-aventurança vem nos trazer isso aqui. Uma das promessas de Jesus é essa. Se você tira de você a arrogância, a prepotência, e você se torna uma pessoa humilde, você ganhará o reino do céu, né? Então é nesse sentido que a gente precisa meditar nas nossas arrogâncias da vida. A segunda bem-aventuranças é: felizes os aflitos, porque receberão consolos, né? Veja que promessa maravilhosa e que a gente esquece. Muitas vezes no momento de tribulação da nossa vida, seja ele qual for, né? A gente esquece disso aqui. É por isso que a gente não pode deixar de ler a palavra de Deus.
Porque existem promessas e ele diz que está do nosso lado até o fim dos tempos, e ele verdadeiramente está. Quando ele diz, felizes os aflitos. Aí você pode pensar, como que eu estou numa aflição de doença, numa aflição de desemprego, de falta de alguma coisa em casa, e eu vou estar alegre? Como? Mas ele vem dizer, felizes vocês que estão aflitos, porque encontrará consolo. Ou seja, a gente precisa lembrar todas as vezes que vem a tribulação na nossa vida de que Jesus ele está do nosso lado, né? Esperando passar aquilo ali. A gente precisa passar por tribulações, a gente precisa passar por momentos ruins, a gente precisa passar por derramamento de lágrimas para que a gente possa encontrar Jesus em algum momento da nossa vida. Se a gente tivesse só felicidade, a gente não precisasse de nada, né? A gente nunca ficasse desempregado, a gente sempre tivesse tudo, jamais a gente lembraria de Deus. Porque o pouquinho de vida boa que a gente consegue na vida, a gente já começa a deixar a oração, a gente já começa a deixar de ir à igreja, né? Quando a gente começa a gente pede uma graça, pede. Quando a gente tem, muitas vezes a gente é ingrato e a gente sai da caminhada. A gente sai da presença de Deus, porque a gente já conseguiu aquilo que a gente queria. Então, ele vem dizer, na sua aflição, na minha aflição, ele está aqui. Ele nos consola. O que é que acontece quando a gente está atribulado, que a gente vai a uma igreja, que a gente vai aos pés de Jesus, para nós católicos, Eucaristia, o sacrário lá? A gente sai outra pessoa. A gente sai na certeza de que vai chegar em casa, mas o problema está ali. Mas a gente é aliviado. Esse alívio que a palavra diz aqui nas bem-aventuranças, a gente sente quando a gente vai buscá-lo. Você sai da igreja, seja ela qual for, de um culto, seja lá de onde for, que esteja a presença de Deus, você sai diferente. Você sai uma outra pessoa. Você sai com a esperança de que aquilo vai se resolver. Você não sai na certeza de dizer, vou chegar em casa e está tudo resolvido. Não. Mas você sai com a solução. Você sai com a paciência, né? Você já não sai mais com aquela aflição. Então é nesse sentido aqui que Jesus vem nos falar, a segunda bem-aventurança aqui, né? É nesse sentido aqui que aí a terceira, Jesus vem falar, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos, mansidão. A pessoa mansa, a pessoa que não se estressa com qualquer coisa, a pessoa que não tem a ignorância, né, de tratar o outro na brutalidade verbal, vamos dizer assim. Os mansos. O que é que a gente vê? A gente vê as brigas, por exemplo. Brigas entre duas pessoas. Se você está do lado, você tem uma pessoa serena do seu lado e você começa a discutir com essa pessoa ela é sábia, ela não vai discutir com você naquele momento porque você está estressado. Então ela vai se calar, né? É quando a palavra diz, os mansos possuirão a terra. Com a mansidão, nós conseguimos tudo. Né? Nós conseguimos. Não adianta você ir com ignorância para pedir algo a alguém. Né? Algo que você sabe, principalmente, tem pessoas que são muito difíceis de temperamento. E muitas vezes você vai lá, você vai pedir, você pede com carinho e aquela pessoa vem com 4 pedras na mão. Aquela pessoa ela vem com ignorância, né? Mas se você trabalhar isso dentro de você e você souber trabalhar, você souber conversar, você souber chegar, você vai ganhar aquela pessoa e a pessoa vai fazer aquilo que você está pedindo, né? Então, por isso a palavra diz, os mansos possuirão a terra. Por quê? Porque tudo que a gente conquista com amor, com paciência, né? A gente tem, a gente consegue. Nós conseguimos tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer, só precisa a gente saber fazer, né? Eu não posso conseguir as coisas com ignorância. Eu não posso conseguir as coisas exatamente naquele momento que eu quero.
né? Se aquele momento não é o momento certo para a pessoa me dar aquilo ali, né? Eu vou ali alimentando aquilo ali aos poucos e um dia eu vou ter. Então, a mansidão é essa, possuirão a terra. Nós possuiremos tudo aqui na terra se a gente tiver paciência. Você veja quanta coisa a gente coloca a perder por falta de paciência, né? A gente vai com ignorância muitas vezes, a gente pede algo, né? Vai com ignorância, muitas vezes a pessoa quer até dar, né? Às vezes a pessoa quer até te dar aquela coisa ali, mas tu vai com uma sede tão grande, com uma ignorância tão grande, que a pessoa desiste. Na hora da raiva diz, eu ia dar, mas eu não vou dar mais. Por quê? Por causa da tua arrogância, da tua ignorância, né? Então a gente precisa rever essas coisas dentro da gente, né? Não porque a gente não vai virar santos, mas a gente vai melhorar muito, para que a gente possa conseguir, quando a gente sair daqui, chegar um pouquinho digno aos pés de Jesus Cristo, né? É bem assim. Aí a quarta, né? Bem-aventurança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós precisamos ser justos aqui na terra. A gente precisa ser justo, a gente só não pode ser injusto com ninguém. Você não pode ser injusta nem injusto com ninguém, mas justiça ela tem que acontecer. Muitas vezes a gente vê pessoas aí defendendo, né? Defende ladrão, defende em busca de dinheiro, né? É um pecado gravíssimo. Eu fico imaginando até onde vão chegar essas pessoas quando morrerem. Você defender um bandido, você saber que a pessoa matou, estuprou, fez e aconteceu e você tá ali pelo dinheiro defendendo aquela pessoa. Existem pessoas riquíssimas por aí, né, que colocou o assassino ali, aquilo, o ato brutal ali debaixo do tapete e defendeu como se a pessoa fosse um inocente. Muitas vezes até colocando a culpa no defunto, né? Que não tem como se defender por causa de dinheiro. Precisamos ser justos. Se o fulano fez algo errado, o fulano precisa pagar. Mesmo que esse fulano seja um filho nosso, um marido, né? Eu não posso esconder meu filho debaixo da cama sabendo que ele matou, que ele estuprou, que ele fez e aconteceu. Eu tenho que ser justa. Então eu como mãe, mesmo que eu esteja sangrando, mas eu tenho que pegar o telefone e ligar e chamar a polícia para vir buscá-lo. Para que ele pague por aquilo que ele fez. A justiça da terra, ele pague por aquilo. Então eu estou sendo justa. Então a palavra diz que a gente precisa ter sede de justiça. Ser justo com a pessoa. Fazer um pagamento justo à pessoa, né? Quantas pessoas existem por aí, principalmente essas donas de casa que contratam, né, diarista para trabalhar, tirar o pó, a nojeira da casa, né? Que muitas vezes a casa é nojenta, que você não sabe como um ser humano vive dentro de uma casa assim. A pessoa dá o valor justo e a pessoa não paga. Conheci pessoas, quando eu vivia nessa área, há 20 anos atrás, pessoas que diziam assim, eu vou chamar fulana porque a tua faxina ela é cara, mas a de fulana não, porque fulana tem 3, 4, 5 filhos ali e fulana precisa desse dinheiro. Então eu vou dar bem aqui R$ 20 a fulana, porque fulana não vai rejeitar. Eu escutei isso, por incrível que pareça. E de pessoas que se dizia ser crente e viver dentro da igreja. Então, cadê a justiça que Jesus pede aqui? Para que a gente seja justo, que a gente tenha sede dessa justiça. Então, eu preciso ser justo, eu preciso olhar para a minha casa, eu preciso ver que eu não tenho condições de mantê-la limpa, né? Seja por questão de doença ou seja por preguiça. E eu quero pagar uma pessoa para vir e deixar impecavelmente. E aquela pessoa vai tirar toda a minha sujeira que eu coloquei ali. Então, o que ela pedir,
se tiver dentro dos padrões, né, da tabelinha de aristas, tá aqui, minha filha, tá aqui, ó. O justo pelo justo, né? Então é nesse tipo de justiça que Jesus pede a nós nas bem-aventuranças aqui, que sejamos justos. A próxima bem-aventurança: felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. O que é ser misericordioso? O que é ser uma pessoa misericordiosa, né? Uma pessoa que olha para aquela situação do irmão e se põe no lugar dela, né? Nós precisamos olhar para a situação difícil do irmão e se colocar no lugar, para que a gente tenha misericórdia, para que a gente encontre misericórdia de Deus na nossa vida. Porque a gente pode não estar passando pela fome, pela sede, pela falta de casa, de tudo, como o Rio Grande do Sul aí. Tá aquela situação daquele povo. Nós podemos não estar dessa forma, mas a gente tem os nossos pecados, a gente tem as nossas falhas e a gente vai precisar da misericórdia de Deus para que Ele possa nos perdoar diante das nossas coisas. Então, se a gente precisa da misericórdia de Jesus, a gente precisa ter misericórdia do irmão, né? A misericórdia, ela não foi só feita para o santo, para Jesus Todo-Poderoso, que é santo e tem misericórdia. Ele também nos ensinou e nos ensina aqui nas bem-aventuranças a sermos misericordiosos com o irmão. Quando eu olho para a situação do irmão, quando o irmão chega na minha casa pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, eu tenho que olhar para aquele irmão e me ver nele e dizer: e se amanhã eu estiver nessa situação, né? Porque a gente não tá, não pense você que você tá livre de estar numa situação dessa de pedir. Você pode ter o dinheiro do mundo todinho, né? Pode acontecer alguma coisa, você pode perder, você pode fazer um investimento errado, você pode perder, você pode ficar na miséria. E você precisar sim sair pedindo. Porque essa vida, ela é muito improvisa, ela é uma coisa, um improviso a nossa vida. Então a gente tem que olhar e dizer assim: e se amanhã eu estiver numa situação dessa? E o que é que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente bate na porta da mesma pessoa que a gente esnobou, da mesma pessoa que a gente não ajudou. Porque o mundo, ele é assim, ó, ele é redondo. Então um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo, né? E por arte dos pecados a gente cai justamente na casa daquela pessoa que a gente deu um não, que a gente tratou mal, que a gente jogou uma água para que a pessoa saísse da nossa calçada, né? Então, ter misericórdia do irmão é isso. É a gente olhar com os olhos que a gente olha pra gente, né? Eu não queria que isso acontecesse comigo, então por que eu vou fazer com o irmão? Por que eu vou fazer isso com fulano, né? Se eu não tiver, eu posso muito bem dizer: minha filha, eu não tenho, porque eu estou desempregada. Pode acontecer, eu estou desempregada, eu não posso tirar nada ali do meu armário. Mas venha daqui 1 hora, daqui 2 horas que eu vou sair pedindo. Eu vou pedir à minha família, eu vou reunir aqui umas coisas e vou dar para você. A gente pode fazer isso, mas a gente não faz. Infelizmente, a gente não faz. E a palavra diz: aonde a gente é misericordioso, a gente vai encontrar a misericórdia. E essa misericórdia é a de Jesus, né? Claro, na nossa vida. E a gente vê, né? Felizes os que promovem a paz e felizes os puros de coração também. Promover a paz. O que significa promover a paz? Não entrar em discórdia com ninguém. Não provocar briga com ninguém, né? Muitas vezes é a gente que começa a briga. Muitas vezes é a gente que chega num lugar de paz, está todo mundo em paz ali, e de repente a gente chega, e quando a gente chega a coisa pipoca. Começa uma fofoca dali, que sai uma fofoca de lá, e por aí vai. Promover a paz. Eu tenho que chegar, e aonde eu chegar, eu mostrar que eu sou uma cristã autêntica e verdadeira. Que verdadeiramente eu vivo a palavra de Deus. Mesmo que as pessoas que estejam ali me chamem de santa, me chamem disso, daquilo, barata de igreja,
que chamam, né? Não importa, importa que eu quero viver isso aqui. Então eu preciso ser uma pessoa de paz. Aonde eu chegar, eu transmitir paz para as pessoas e não provocar a briga. Ou então chegar no meio de uma briga e tocar mais fogo na briga, né? Então, eu preciso também ter paz. Levar essa paz para as pessoas. Chegar no momento, se você chega num momento de confusão, de briga em algum lugar, né, de alguma família, alguma casa, alguma coisa, da sua mesmo, você tentar apacentar a situação. Isso sim vai te levar a ganhar o céu. E não você tocar mais fogo, né? Vamos tocar fogo no barquinho, como se diz, né? Vamos tocar fogo porque eu quero ver esse negócio aqui bagunçado, né? Quem nunca ouviu isso na vida? Aí aqui as últimas bem-aventuranças. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes aqueles que são perseguidos pela palavra de Deus. Ser puro de coração. A gente consegue ter esse dom de ser puro? Jamais. A gente não tem essa pureza no coração. Mas se a gente exercer isso aí, a gente exercitar isso, a gente consegue um pouquinho de pureza no nosso coração. O que é pureza no nosso coração? É a pessoa nos ofender e a gente ficar calado? É a pessoa nos roubar e a gente não ser justo? Ah, não, é porque eu sou puro de coração, eu não vou denunciar a pessoa. Eu não vou chamar a pessoa para falar a verdade. Não. O puro de coração é você não ter mal intenção. É as suas intenções, ela ser boa para com o irmão, porque você pode enganar a pessoa que está na sua frente. Você pode estar com o olho mal, de mal intenção, de fazer alguma coisa ali para atrapalhar a vida da pessoa, né? A promoção de um emprego, você conhece uma pessoa mais amiga, você passa a perna naquele que já está ali dentro para poder dar a sua amiga, né? Então, quando a palavra fala em puros de coração, é nesse sentido. É na intenção. Você tem que ter boas intenções para com o irmão. Boas intenções dentro do seu coração. Você não pode ter mal intenção. Ah, vou levar fulano para ali, bem ali, porque eu sei que ali tem uma tropinha ali e vai roubar o celular, vai roubar isso, aquilo outro. E ali a gente vai dividir, vai fazer um bacanal ali, né? Então, meu coração tá podre de maldade. A minha intenção tá podre. Eu preciso ter um coração puro nesse sentido. Eu preciso, mesmo que as pessoas me passem a perna, porque eu confio na pessoa. Eu preciso dar um voto de confiança, mesmo que essa pessoa, ela puxe meu tapete lá na frente. Isso vai ser até o fim da vida. Nós iremos nos deparar com pessoas que a gente vai se dedicar e essas pessoas vão nos deletar, passar por cima da gente, né? Acabar com o pouquinho que a gente tem de amor no coração, né? E aí, por último, a gente vê aqui, né? Jesus dizendo, felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. Os profetas que antes de vocês vieram também foram perseguidos. Quem nunca foi perseguido, que viva dentro de uma pregação, que viva dentro de uma igreja, que viva ali dentro de um grupo de oração, exercendo ali a sua função, né? Você tem o dom de cantar, então você faz parte do ministério de música da igreja. Você nunca foi perseguido, tá, tem alguma coisa errada. Quando você começa a dar frutos, que frutos são esses? Quando você começa a cantar daquele canto, você só não canta como se fosse profissional, não. Você canta de dentro do seu coração. Quando dali, daquele ministério, você começa a mexer com o povo ali, a assembleia, como se diz, né? Começa a mexer. As pessoas começam a chorar. Você começa dali, o Espírito Santo te instrui a puxar uma oração,
Dali o Espírito Santo ele vai te falando coisas ali que está acontecendo na vida de alguém ali no meio, né? Tu tá começando a dar frutos. Tu tá começando a dar frutos. Tu tá deixando o Espírito Santo agir e agir tá tocando naquela senhora que tá ali chorando. Depois começa o rendezvous. Começa o tititi dentro do grupo, dentro ali do próprio ministério. Ah, porque a fulana só quer ser isso. Ah, porque a fulana quer ser santo. Não é bem assim. E por aí vai. Aí Jesus vem dizer: felizes de vocês se forem perseguidos por causa do meu nome. Felizes de vocês, né? Então, a gente tem que ficar feliz, mas não é bem assim. A mesma coisa é qualquer tipo de ministério. É um ministério aqui de pregação, que você vá, seja chamado. Se você for chamado uma vez, 2 vezes, fora da tua paróquia, para fazer pregações em outras paróquias, e as outras pessoas que também pregam lá, não foi chamada, pode se preparar porque vai vir coisa. As pessoas vão cair em cima de você. Ah, porque só chamam fulana, porque fulano é assim, fulano é assado, fulano não prega nada, fulano fala. A confusão ela começa dentro da própria igreja. Porque o inimigo ele tá ali é para fazer isso mesmo. Então Jesus vem dizer: quanto mais você for perseguido por causa da minha palavra, fiquem alegres, porque vocês ganharão o reino do céu. Tem um pedacinho do céu para vocês, né? Então a gente não pode colocar a mão no arado e olhar para trás. Um dia eu fiz isso. Coloquei a mão no arado e olhei para trás, né? Eu não tive paciência de ficar. Não tive paciência de ficar. Mas a palavra diz que não é para desistir. Desistir do seu ministério, desistir dos seus dons que Jesus lhe deu, né? É você não olhar para ninguém ali. É você olhar somente para cima. Eu estou aqui, Senhor, por você. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Então, se o Senhor me colocou esse dom, o dom de pregar, o dom de cantar, o dom de interceder, o dom, seja lá qual for o dom que Jesus colocou, eu preciso usar para ajudar os meus irmãos, né? Claro que a gente só não ajuda. Com o tempo eu vim ver que a gente só não ajuda se a gente trabalhar dentro de uma igreja, ali na frente de um grupo de oração, por exemplo. Mas aonde quer que você chegue, se você dá o seu testemunho de vida, se você mostra para aquelas pessoas que você verdadeiramente é um cristão, você já está exercendo o seu ministério, aquele que Jesus lhe impôs. Amém? Então, essas são as bem-aventuranças. E é um evangelhozinho um pouco grande que a gente pode meditar aos pouquinhos em cada bem-aventurança dessa, que são 9. A gente vai aos pouquinhos meditando e vendo o que a gente pode mudar ou não. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!